Infelizmente, nós estamos aqui para falar, né, dessa multa. O bom seria se a gente não precisasse estar reunido para estar explicando e multando a Copasa, mas sim para elogiar os serviços, mas infelizmente não é a nossa realidade. O PROCON instaurou de ofício um processo administrativo contra a Copasa na sexta-feira. A Copasa foi notificada às 18h31. Ela teria o prazo de 24 horas para restabelecer totalmente o serviço de água em todos os bairros da cidade e também para prestar informações ao PROCON no mesmo prazo. Esse prazo venceu no sábado, no mesmo horário, às 18h31, e a Copasa não se manifestou para nós, o que caracteriza por si só a infração de desobediência ao PROCON. De porte dessas informações, né, a gente colocou os fiscais do município no domingo, ontem, para varrer alguns bairros do município e constatar a realidade do desabastecimento, né? Isso foi feito com todo louvor, a quem a gente agradece aos nossos fiscais, e hoje nós aplicamos a multa na Copasa por conta do desabastecimento. O Código de Defesa do Consumidor fala que as empresas públicas elas devem prestar os serviços essenciais, assim como é a água e o esgoto, de forma contínua, né? E qualquer desobediência a essa imposição legal é o suficiente para a multa da Copasa. E também a desobediência, por si só, ela gera também a multa. Então, nós somamos esses dois fatores e, dentro da mais absoluta legalidade imposta pela legislação municipal, nós multamos a Copasa em R$ 1.042.000 na data de hoje. Inclusive, senhores, a Copasa já foi notificada dessa multa. Ela tem um prazo, ela tem um prazo de 30 dias, 15 dias para pagar e 30 dias para poder recorrer. Caso não, ela não se manifeste novamente, né, o município pode ajuizar a ação na justiça para receber esse valor, tá? Rafael, qual vai ser a destinação, importante destacar esse dinheiro, né? Ele fica no cofre do PROCON, ele vai ser utilizado para ações voltadas ao consumidor, Exatamente. ou podem ser utilizados, talvez, em alguma coisa relacionada ao abastecimento de água? Bom seria devolver para a população, né? Mas ele vai explicar a Infelizmente, burocracia. Léo, a nossa legislação não autoriza, né, que esse repasse seja direcionado aos consumidores. Ele vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e nós vamos decidir qual a melhor ação vai impactar mais positivamente a vida desse consumidor, né, prefeito? Nós vamos selecionar a dedo aquilo que vai, de fato, favorecer o nosso consumidor de Patos de Minas para devolver a ele, né, esse dano que ele sofreu com o dinheiro oriundo dessa multa. A Copasa anunciou que o abastecimento foi normalizado hoje e informou em nota que os consumidores devem entrar em contato direto com a companhia a partir de agora, que pode ter problemas pontuais. O consumidor ainda pode procurar o PROCON individualmente para entrar com algum tipo de pedido? Com certeza, o consumidor... Dentro que ele falou, eu falei só para a notificação da Copasa, ele disse que recebeu a notificação da verdade, mas soltou uma nota na íntegra que em domingo a situação estaria normalizada para ele da noite. Foi o que ele falou, que ele falou para mim, eu já ouvi que a situação estava normalizada na cidade. Cabe ainda algum recurso por parte da Copasa? Na verdade, pessoal, esse processo a gente tomou cuidado de dimensionar o lapso temporal dele, foi a semana passada. A Copasa está sendo multada nesse processo em virtude do desabastecimento da cidade na semana passada. Caso isso venha a se repetir, nós não vamos medir esforços de instaurar, né, prefeito, outros processos contra a Copasa. Nós vamos multar enquanto for preciso, até a Copasa respeitar os nossos consumidores de Patos de Minas. Vocês acham que esse problema que a população passa de ela não é de ontem, nem da semana passada, ela é de anos anteriores também. Vocês acham que se a Copasa tivesse tido sanções assim, hoje nós precisaríamos chegar a esse ponto? Pessoal, eu tenho toda consciência de que nós estamos falando de um valor aqui superior a R$ 1 milhão. A Copasa vai recorrer, ela não vai pagar, que legal, então vou pagar. Ela vai recorrer, mas a gente precisa começar a sair dessa postura omissa.
Então, tem certeza, sim, minha resposta é sim. Eu acho que se desde o início a gente fosse um pouco mais duro com a empresa, não se trata de maltratar as pessoas, ficar inimigo das pessoas, querer o mal de quem trabalha na Copasa, mas sim o bem de 150 mil patenses que pagam por um serviço, que não é barato. Então, eu sempre disse isso. Falei, olha, o pessoal quer a Copasa fora de Patos, mas o primeiro passo talvez seria a Copasa começar a oferecer um serviço melhor, porque a população, o que ela mais quer é isso, é um serviço que funcione. E quando não funciona, e pior que isso, quando ainda falta água na sua casa durante 4 dias, fica muito difícil. E hoje, como eu falei no início da coletiva, as redes sociais facilitam muito esse monitoramento. Eu tenho mantido contato através do meu celular com o presidente da Copasa e com a superintendente. Todas as reclamações que eu tenho recebido, eu estou mandando direto para o WhatsApp deles. E eles falam, mas isso é uma situação pontual, a gente vai mandar a equipe lá, falando, não é pontual. Me passe os endereços que está tendo reclamação. Eu falei, pois não, mandei uns 500 endereços para eles. Só das Chácaras Caiçaras eram mais de 50 endereços, da parte alta uns 200. A gente teve centenas de comentários aí, de pessoas passando esses endereços, porque se eles estão pedindo os endereços, a gente passa. Mas, infelizmente, não é um problema pontual, é um problema geral. E como eu disse, eles falam, a situação está normalizada. Não, os reservatórios foram abastecidos, só que eles são desabastecidos em seguida. Eu recebi vários relatos de moradores que disseram o seguinte, olha, 6 horas da manhã voltou a água, mas agora 8 horas já acabou. Então, a capacidade de abastecimento, ela não está adequada. E tudo bem, é lógico que a gente deve pedir às pessoas para usar o recurso natural, que é finito, que é a água, com consciência. Evitar de lavar em excesso a calçada, lavar o carro toda hora, mas também colocar a culpa na população, eu acho que não é justo. Você fala, porque o tempo está muito quente, a população aumentou o consumo. Espera aí, ué. A população está pagando pela água. Daqui a pouco você está falando para as pessoas parar de lavar a louça, tomar menos banho, porque tem que... Eu acho que isso não é razoável. Então, a gente argumentou no início, já que era um problema de energia elétrica, tem que ter gerador, então. Gerador é inviável, fica muito caro, mas agora já estão arrumando os geradores. Essa obra que está sendo feita esse ano, por que ela não foi feita antes? Como foi dito aqui, pelo um profissional da imprensa falou, não é de hoje esse problema. Ele é um problema já de alguns anos. Todo ano falta água. Não é a primeira vez. Só que pela primeira vez nós não vamos aceitar. Nós não vamos ficar aqui calados, falando, isso é assim mesmo, está seco. O problema, segundo a própria Copasa, é bom ressaltar isso, não é na captação, a quantidade de água. Não está em falta a água lá na captação. O problema é a capacidade de se puxar essa água e a capacidade do armazenamento e o problema com a energia elétrica. Agora, uma cidade do tamanho de Patos, uma empresa do tamanho da Copasa, a hora que cair um poste, nós vamos ficar sem água? Com todo respeito, não dá para aceitar, não. Falcão, só